Olá, tudo bem? Lição da Escola Sabatina, continuação da lição 5, janeiro, fevereiro, março de 2022. Essa aqui é a lição, como a gente já falou, pode-se adquirir uma assinatura, que é o ano inteiro, e também a avulsa, que você pode adquirir da CPB Online, tá bom? CPB Online. A nossa editora da Igreja Adventista. E hoje a lição é de quarta, quinta e sexta. Nós vamos ler então a segunda parte, né, que nós começamos e lemos até terça, e hoje quarta, quinta e sexta, segunda parte, vamos fazer a leitura. Entrando em seu descanso. Vamos ler Hebreus 3, 11 e 4, 1, 3, 5 e 10. Como Deus caracteriza o descanso no qual nos convida a entrar. Como Deus caracteriza o descanso no qual nos convida a entrar. Vamos ver quais são as características que Deus dá para esse descanso, que Ele mesmo nos convida para entrar. Vamos ler então Hebreus na Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Hebreus 3, 11. 3, 11. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. E agora, 4. 4, 1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. 5. Outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Agora 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Veja, a resposta. Mas vamos ler aqui o que a lição nos traz também, né, do que lemos aí em Hebreus 3 e 4, ok? Deus não nos convida simplesmente para descansar, somos convidados a entrar em seu descanso. Na Bíblia, descanso pode denotar paz na terra de Canaã, Deuteronômio 3, 20. Ou o templo em que a arca da aliança descansava, 2 Coríntios 6, 41. Ou o sábado em que Deus e os israelitas descansam de seu trabalho, Êxodo 20, 11. Porém, nas passagens acima, o Senhor os convida a entrar em seu descanso. E é a resposta, né, exatamente do título. O título acaba respondendo, geralmente, né, essa perguntinha aí, entrando em seu descanso. Mas ainda assim, vamos olhar ali. Sexta-feira tem uma outra sugestão de resposta. É a perguntinha número 5, né, de quarta-feira. Então, você vai lá em sexta-feira, sempre sexta-feira lá no rodapé, e aí você procura a quinta resposta. Esse descanso é chamado de seu descanso. O descanso de Deus que Deus oferece quando
confiamos no seu sacrifício, ou no sacrifício de Cristo, para nos salvar. Tá bem? Então, agora vamos voltar aqui. Leia Hebreus 4, 9, Hebreus 4, 9, 11 e 16. Vamos lá. Hebreus 4, capítulo 4, 9, capítulo 4, 9 a 11. Mas a pergunta é: o que somos chamados a fazer? O que somos, aqui ó, o que somos chamados a fazer? E a resposta, o que somos chamados a fazer? Vai responder quem na Bíblia? Hebreus, capítulo 4, versos 9 a 11 e o verso 16. Vamos lá. 9 a 11 diz: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Agora o versinho 16. Ó. Cheguemos-nos, pois, confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Veja, em tempo oportuno. Então, já a Bíblia mesmo sempre responde. Mas vamos ver o comentário bíblico, o comentário aqui vamos ver aqui o autor, né? Da Escola Sabatina. Félix Cortez Valles. Bem, o descanso sabático celebra o fato de Deus ter terminado ou completado a obra da criação. Gênesis 2, 1, 3, Êxodo 28 a 11. Ou redenção, Deuteronômio 5, 12 a 15. Da mesma forma, a entronização de Jesus no templo celestial celebra o fato de que ele terminou de oferecer o sacrifício perfeito para a nossa salvação, Hebreus 10, 12 a 14. Observe, Deus descansa somente quando garante nosso bem-estar. Na criação, Deus descansa, ou descansou quando terminou a criação do mundo. Depois descansou no templo, somente depois que a conquista da terra que ele havia prometido a Abraão foi completado por meio da vitória ou das vitórias de Davi, e Israel habitava seguro. E 1 Reis 4, 21 a 25. Compare com Êxodo 15, 18 a 21, Deuteronômio 11, 24. 2 Samuel 8, 1 a 14. Deus construiu uma casa para si e só depois que Israel e o rei tinham uma casa, o descanso final, Deus nos promete, ou seja, que Deus nos promete é o novo mundo que criará para nós. Depois que o grande conflito finalmente terminar, Hebreus se refere então a ele como a cidade, da qual Deus é o arquiteto e construtor, Hebreus 11, 10. E como uma pátria celestial, Hebreus 11, 14 a 16, esse descanso é a restauração de domínio, glória e honra que Deus originalmente concede aos seres humanos na criação. Hebreus 2, 5 a 8 e 8, 12 a 28. É o seu descanso.
não é simplesmente uma terra perfeita em que teremos paz, mas um novo céu, uma nova terra onde o trono de Deus estará. Ali teremos o nosso almejado descanso sabático. Uma perguntinha para reflexão. Como podemos entrar no descanso de Deus agora mesmo e pela fé ter a certeza da salvação em Cristo e não em nós mesmos? Ok. Vamos ver essa perguntinha aqui 6, na resposta que o autor sugere, apesar dele ter se baseado, fundamentado na Bíblia, mas é bom a gente ver, porque resume, né? Entrar no descanso que encontramos no trono da graça por meio da fé e da oração. Entrar no descanso que encontramos no trono da graça através da fé e da oração. Agora, então, nós iremos para quinta-feira, 27 de janeiro. Uma antecipação da nova criação. Agora vamos procurar Êxodo na Bíblia. Êxodo. É o segundo livro. Gênesis e Êxodo. Êxodo 20. Êxodo 20. Só mais um pouquinho. Êxodo 20. Tá aqui. Êxodo 20, 8 a 11. A perguntinha é: que diferença encontramos quanto ao significado do descanso sabático? Vamos ver. 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então, agora Deuteronômio 5. Deuteronômio 5. Deuteronômio 5, 12 a 15. 5, capítulo 5, ó. Doze a 15. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Ok? Ainda temos Hebreus. Hebreus 4. Hebreus 4, 8 a 11.
Nós já lemos, mas vamos rapidinho, 4, 8 a 11. Porque se Josué lhes houvesse, Hebreus 4, ó, Hebreus 4, 8 a 11. Porque se Josué lhes houvesse, porque em certo lugar, eu estava lendo outra coisa, porque em certo lugar disse assim, não, desculpa, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, aqui está essa resposta ou a essa perguntinha aqui. Que diferença encontramos quanto ao significado do descanso sabático? E a resposta está nos versos que lemos, e vamos agora clarear um pouquinho com a experiência do autor na Bíblia. Êxodo e Deuteronômio nos convidam a olhar o passado e descansar no sábado para celebrar as obras da criação e da redenção. Hebreus 4, 9 a 11. No entanto, nos convida a olhar para o futuro. Diz-nos que Deus preparou um descanso sabático vindouro e sugere uma nova dimensão para guarda de sábado. O descanso sabático celebra não apenas as vitórias de Deus no passado, mas também as promessas divinas para o futuro. A dimensão futura da observância do sábado sempre existiu, mas muitas vezes foi negligenciada. Muitas vezes foi negligenciada. Após a queda, passou a ser a promessa de que Deus um dia restauraria a criação à sua glória original por meio do Messias. Deus nos ordenou que celebrássemos seus atos de redenção por meio da observância do sábado, pois esse dia aponta para a culminação da redenção em uma nova criação. A observância do sétimo dia é uma antecipação do céu neste mundo imperfeito. Isso sempre foi, é claro, na tradição judaica. Life of Adam and Eve, de Old Testamento. Bem, essa obra, escrita entre 100 a.C. e 200 depois de Cristo, página 18, diz: o sétimo dia é um sinal da ressurreição. O descanso da era vindoura. Ora, fonte diz que a era vindoura é o dia que é descanso sabático para a eternidade. Isso está em Jacob, Novo Testamento. Mas está traduzido aqui eu não vou ler tudo isso, não. Acho que cansa, né? Então vamos lá. Uma fonte posterior diz: Israel disse perante o santo, bendito seja ele, mestre do mundo. Se observarmos os mandamentos, que recompensa teremos? Ele lhe disse. O mundo vindouro disse-lhe: mostra-nos como ele é. Ele lhes mostrou o sábado. Theodore Friedman, de Sabbath Anticipation of Redemption, judaísmo, ou judeu, né?
quarta jornada, volume 16, página 443, 444. O sábado é celebrado, ou o sábado é celebração, alegria e ação de graça. Ao observá-lo, demonstramos que cremos nas promessas de Deus, que aceitamos o dom da graça. O sábado é a fé vibrante quanto às ações. A observância do sábado provavelmente seja a expressão mais completa da convicção de que somos salvos pela graça por meio da fé nele. Ok? Tem uma perguntinha aqui para reflexão. Como guardar o sábado mostrando o entendimento do que é a salvação pela fé, a parte das obras da lei? Em que sentido descansar no sábado expressa a salvação pela graça? Agora vamos para sexta-feira. É um estudo adicional. No caso aqui vai ser uma conclusão praticamente de tudo que você leu, de tudo que nós lemos aqui, tá bem? Então vamos nos deter aqui no estudo adicional. É significativo que Paulo, em Hebreus, tenha usado o descanso sabático e não domingo como símbolo da salvação. Pela graça, salvação pela graça. O uso do descanso sabático dessa forma implica que os crentes valorizavam e observavam o sábado. Contudo, a partir do segundo século depois de Cristo, encontramos evidência de uma mudança decisiva na igreja. A observância do sábado deixou de ser considerada um símbolo de salvação e passou a ser símbolo de fidelidade ao judaísmo e à antiga aliança que deveria ser evitado. Guardar o sábado tornou-se o equivalente a judaizar. Início de Antioquia. Inácio de Antioquia. Por volta... Vamos ler, vamos repetir aqui. Aqui a sombrinha está me atrapalhando um pouquinho. A observância do sábado deixou de ser considerado um símbolo de salvação e passou a ser símbolo de fidelidade. Imagine, símbolo de fidelidade, mas a quem? Ao judaísmo e à antiga aliança, que deveria ser evitado. Guardar o sábado tornou-se o equivalente a judaizar. Que tristeza, né? Inácio de Antioquia, por volta de 110 depois de Cristo, observou: aqueles que viviam de acordo com a antiga ordem encontraram uma nova esperança. Eles não mais observavam o sábado, mas o dia do Senhor, o dia em que nossa vida foi restaurada. Aliás, nossa vida foi ressuscitada com Cristo e por sua morte. Jacques B. Duncan, Israel and the Church, Two Voices for the Same God. Hendrickson, 2002, página 42. Bem, Marcião ordenou que seus seguidores jejuassem no sábado como sinal de rejeição aos judeus e ao seu Deus. E Vitorino não queria dar a impressão de que observava o sábado dos judeus. Israel and the Church, página ou page 41 e 45. Foi a perda da compreensão da observância do sábado como um símbolo da salvação pela graça, que levou ao seu desaparecimento na igreja cristã. A vida em Cristo
é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimento, mas deve existir uma confiança constante constante e tranquila. Sua esperança não está em si mesmo, mas em Cristo. Ellen White, página 70 e 71, de Caminho para Cristo. É de se entender que nós temos que focar em Jesus. Todos os estudos, toda a Bíblia, toda a vida de Jesus, né? Tudo que temos é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Não podemos tirar o foco dele, porque ele deu exemplos. Jesus deu exemplo para tudo que escreveu na Bíblia, mesmo que seja interessante. Os pecados, o exemplo de Jesus foi a oposição em sua vida prática. O que nós fazemos de errado, Deus praticou de perfeita forma. Então, nós temos que entender e procurar fazer a vontade de Deus, para não cairmos em querer ser melhor do que Jesus, ou chamar a atenção das pessoas para nós, quando que quem tem que aparecer é Jesus, é a sua bênção, porque é Ele o caminho, é Ele o Salvador, é Ele a nossa estrela, é Ele a nossa salvação e vida. Mas às vezes se a gente se coloca como dono da verdade de Jesus, ou até um advogado, para querer galgar uma fama, e isso pode acontecer de repente, porque somos pecadores, somos todos com a intuição, com a humanidade à flor da pele, somos praticamente irados, né? E às vezes nós não queremos que Jesus apareça, mas queremos aparecer no lugar dele. E aí é que mora o perigo. Se acontece isso com a gente não tem salvação. E o Espírito Santo nos alerta. Ele nos alerta. Às vezes, quando a gente não quer conversar e não quer dizer não a uma decisão, uma escolha nossa que é errada, que a gente sabe que não pode fazer, né? Mas a nossa vontade supera a vontade de querer obedecer a Deus. A gente tem que acordar, tem que estar em perfeita comunhão com Deus, porque é só Ele que nos dá esse poder de transformação espiritual, essa maturidade que Paulo chama da idade adulta de comer o sólido, né? Nós não podemos ser mais bebês tomando leite, nós temos que partir para a vida prática, como o nosso querido irmão Paulo fala, né, na Bíblia. E temos que, com amor, com estratégia e com muito jeitinho, informar a pessoa que ela está equivocada, porque a Bíblia diz assim e assado, e mostra na Bíblia como o sábado, o significado do sábado tem o descanso. Contudo, a partir do 2º século depois de Cristo, encontramos evidências de uma mudança decisiva na igreja. A observância do sábado deixou de ser considerada um símbolo de salvação e passou a ser símbolo de fidelidade ao judaísmo e à antiga aliança, que deveria ser evitado. Guardar o sábado tornou-se o equivalente a judaizar. Inácio de Antioquia. Aqueles que viviam de acordo com a antiga ordem encontraram a nova esperança. Eles não mais observavam o sábado, mas o dia do Senhor, o dia
em que nossa vida foi ressuscitada com Cristo e por sua morte. Que maravilha, né? Nossa vida foi ressuscitada com Cristo e por sua morte, pela morte de Jesus. Marcião ordenou que seus seguidores jejuassem no sábado como sinal de rejeição aos judeus e ao seu Deus. Olha que tristeza. E Vitorino não queria dar a impressão de que observava o sábado dos judeus. Por que isso, né? Foi a perda de compreensão da observância do sábado como um símbolo da salvação pela graça que levou ao seu desaparecimento na igreja cristã. A vida em Cristo é uma vida de quê? De descanso. Pode nos haver êxtase de sentimento, mas deve existir uma confiança constante e tranquila. Sua esperança não está em si mesmo, mas em Cristo. Ellen Golden White, Caminho para Cristo, página 70 e 71. Então, voltando aqui, né, entrando no descanso de quem? De Deus, o descanso de Deus, o sábado, né? Uma antecipação da nova criação. Possamos, então, aprender com os erros dos nossos queridos do passado, que possamos orar para que os nossos contemporâneos, irmãos, que seja da mesma igreja ou de outra igreja, ou às vezes até nós mesmos, né? Nós mesmos somos todos pecadores, não tem nenhum melhor que o outro, somos todos pecadores, precisamos de Jesus, precisamos da graça, de comunhão, nós não somos diferentes, que sejamos brasileiros, americanos, japoneses, chineses, israelitas, qualquer um, somos todos iguais e pecadores e dependemos todos da graça de Jesus, mesmo que não os que não creem, mas eles são criação de Jesus, criação de Deus. Somos todos criação. Agora, para sermos filhos da redenção, ou seja, porque ele veio e redimiu através da sua morte na cruz, precisamos escolhê-lo, precisamos aceitá-lo para ser chamado novamente como seus filhos. E aí voltaremos, né, para a nossa casa. Estamos a caminho, nós estamos estamos como quando os israelitas estavam, né, no deserto. Não devemos ser o quê? Desobedientes. Não devemos ter esse exemplo de incredulidade, de desobediência, que os nossos desejos sejam maiores que os desejos de Deus, porque os desejos de Deus são o caminho certo, é a perfeição. Nós temos desejos, às vezes os nossos desejos são os piores. Às vezes que parecem bons, mas não são bons. E às vezes é necessário de um sacrifício, de uma prova, e aí quem sabe é o nosso Deus, né? Que possamos nos agarrar a Deus, que possamos estar em busca da Canaã celestial e que não estejamos de frente a ela sem acreditar nela, porque Jesus já está bem perto. Então, às vezes Jesus talvez não volte para mim agora. Talvez eu tenha que morrer, mas se eu morro, eu já estou porque estando morta eu não vou saber nada, não vou sentir nada, vou virar pó, só vou acordar se Jesus voltar e ressuscitar. Que essa ressurreição seja para a honra e glória de Deus. E é por isso que é tão importante a gente estar se preparando para a vinda de Jesus. A salvação é diária, é de todo momento que você peca, que eu peco, você tem que confessar Jesus. E só Ele pode perdoar os seus pecados, só Jesus pode perdoar os seus, porque Ele é seu Pai, seu Criador, seu irmão, seu Cordeiro, seu advogado, seu juiz, seu sumo sacerdote. Ele é o ômega, Ele é o início e o fim. Então que nós possamos
com o nosso querido Alfa e Ômega, que é Jesus Cristo, possamos ter um descanso nele, que seja na sua paz, como disse aqui a lição, né? Na tranquilidade da perfeição da sua vontade, mesmo estando em meio a guerras e problemas nessa vida, ou descansando no sábado. E que nunca pensemos em odiar nem israelitas por ser israelita, ou judeus, ou árabes, ou japonês, ou chinês. Nunca possamos pensar em odiar ninguém, porque Deus não é Deus da ira. Nós somos filhos da ira, mas Deus não é. Deus é o Deus de amor, do perdão. Se Ele nos perdoa que somos e que o traímos, e que o rejeitamos, e que nos escondemos dele o tempo inteiro, e que dizemos não para Ele, se Ele nos ama dessa forma, como que vamos agir diferente com o nosso irmão? Quando Ele diz que no momento nós temos que fazer a vontade dEle. Então, que nós possamos estar juntinho com Ele, observando suas características, aprendendo com Ele, o amando, e assim nós amaremos também os nossos queridos irmãos, nossa família, que todos eles são pecadores como nós. E para isso que existe o perdão, e o perdoar é amar. O perdoar é de Deus. E Ele passa isso para nós. Um beijo, um abraço, obrigada e fique conosco.